Lucas capítulo 17, Lucas 17. A partir do versículo 20, a vinda do reino de Deus e algumas exortações e essa chamada a gente refletir sobre o que está acontecendo no mundo inteiro, os sinais da volta de Cristo. O tempo já se aproxima, você tem que se preparar, antes que a porta se feche. E fechando ninguém abrirá. É uma música de Zirã Araújo, muito antiga. O tempo está se aproximando. Eu estava ouvindo essa semana o pastor Hernandes pregando. Ele falava justamente sobre isso. Todo crente deve levantar sua cabeça, levantar seus olhos. A vinda de Cristo está muito mais perto do que a gente imagina. Hoje a gente vive um momento de tensão. O Oriente Médio inteiro. O irmão sabe dos últimos acontecimentos. Está estampado em todos os jornais do mundo inteiro. A tensão que está havendo entre os países, né, lá no Oriente, e toda essa confusão que está havendo em Israel, né, quer dizer, Israel está sendo atacado e os países aliados, todo mundo, reunião extraordinária direto. Eu acredito que vocês estão acompanhando, né, os acontecimentos. Isso me fez lembrar o que Jesus Cristo falou sobre a sua vinda em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20. Vamos ver. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. A igreja? A seguir dirigiu-se aos discípulos, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. A igreja? Versículo 24, a igreja ainda bem forte, estão lá? Porque assim como o relâmpago mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. A igreja? O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. A igreja? Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. A igreja 82. Mais uma vez, lembrai-vos da mulher de Ló. Senhor querido, nós te agradecemos, ó Deus, porque mais do que nunca, ó Deus, nós estamos precisando, ó Pai, despertar. Ó Deus, os púlpitos das igrejas, os pastores, lideranças, precisamos refletir muito, ó Pai, tudo que está acontecendo em nossa volta. São sinais visíveis, ó Pai, da volta do Filho do Homem. Ah, meu Deus, erupções, vulcões, tsunamis, terremotos, tem acontecido tantas coisas, ó Deus. A fome, a peste, a guerra, rumores de guerra, tudo isso, ó Deus, sinalizando
o que o teu filho falou que precedia a sua vinda, ó Pai. E ainda diz mais que é necessário que ele seja rejeitado por esta geração. Quantos escarnecimentos, quantas rejeições, quantas oportunidades são dadas, e muitas vezes as pessoas deixam para amanhã e não têm o temor, e esquecendo que tudo está se cumprindo e o Senhor vai voltar. Obrigado, Deus, porque nesta quarta-feira o púlpito da IEBT está refletindo sobre tudo o que está acontecendo, lendo a Tua palavra, ó Deus, e pedindo que o Senhor nos prepare, ó Deus, porque esse dia está chegando. Pai querido, ajuda-nos a nos manter firmes, olhando para Cristo, o autor da nossa fé. O aumento da iniquidade tem crescido, o amor de muitos esfriando. Quantos, ó Deus, já deixaram de estar na Tua casa, tem preferências mil lá fora. A atração do mundo, ó Pai, tem afastado muitos da Tua casa. Mas eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa despertar, Espírito Santo, desperta a Tua igreja, ó Pai, porque a mensagem, ó Deus, é bíblica, a mensagem, ó Deus, é visível, ó Pai, tudo o que está acontecendo. E no texto de hoje, a exortação é lembrar do que aconteceu, ó Deus, ali, ó Deus, no tempo de Noé, a pregação e o povo com o coração endurecido até chegar o dilúvio, mas também dá um destaque nos dias de Ló. Ah, meu Deus, compravam, vendiam, mas, ó Deus, eles não atentaram para a visita dos anjos, para a visita, ó Pai, para o aviso, até mesmo a família do justo Ló, ó Pai, duvidou, ó Pai, e a sua mulher olhando para trás. E a exortação desta noite diz: lembrai-vos da mulher de Ló. E eu quero pedir a Tua ajuda, Espírito Santo, para que o Senhor possa falar a cada coração, ó Pai, o que o Senhor quer nesta noite. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Fala conosco, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Nosso irmão estava tocando essa música, né? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Realmente, irmãos, tudo isso está apontando para a volta de Cristo. E aqui nesse texto, eu preguei outro dia, posso dizer até recentemente, talvez um mês ou dois, sobre a volta de Cristo. E a gente falava sobre Noé. A gente deu um certo destaque sobre o velho pregador, o pregador da justiça. E Noé foi escarnecido até dentro da sua casa, até pelos seus familiares. Ou seja, os genros de Noé não deram muita atenção ao que Noé estava dizendo. Você percebe também, talvez você aqui seja uma mãe ou um pai que tem falado isso para seus filhos, ou falado para um parente seu e amigo, e as pessoas não dão muita atenção. Parece que eu quero aproveitar, eu quero a vida, eu quero, me casar, e não está errado querer se casar, é fazer o concurso, é aquele emprego dos sonhos, é aquela casa, é o financiamento. Toda a conversa gira em torno do aqui e agora, do consumismo, e muitas vezes esquecemos essa mensagem. Ela é tão latente, tão forte, não é? Que está falando sobre a vinda de Cristo. E esse capítulo, o capítulo de número 17, o verso 32, gostaria que o irmão deixasse aí somente essa expressão, esse versículo: lembrai-vos da mulher de Ló. E é justamente sobre esse tema tenho pensado durante essa semana. O título desse sermão: lembrando desta mulher. O que é que acontece quando a gente lembra da mulher de Ló? Qual é a mensagem? A gente sabe que Ló era o sobrinho de Abraão, daquele patriarca. E Abraão, quando recebeu a chamada, ele não veio apenas com Sarai, mas ele veio com sua família, e o seu sobrinho também veio, e toda aquela bagagem. A gente sabe que como Ló prosperou junto com seu tio Abraão, prosperou muito, ao ponto até de haver alguma divisão, porque Abraão chegou ao ponto de dizer assim: olha, Ló, os pastores estavam brigando por conta de espaço, o gado de Abraão aumentava, o de Ló também, e ele disse: nós somos parentes, não é bom que a gente viva desse jeito, você vá para a direita, eu vou para a esquerda, você escolha para onde ir. Abraão era o homem da fé, é o pai da fé, e ele disse: eu tenho a segurança que Deus está comigo. E diz o texto que Ló, ele viu aquelas campinas onde estava Sodoma e Gomorra, e ele gostou muito, porque aquela área verdejante tinha tudo a ver para cuidar do gado, a alimentação do gado. Já Abraão ficou com aquele lugar um pouco, talvez, com muitas pedras, mas é importante, uma lição de primeira mão. Não importa onde você esteja, se o emprego não seja dos sonhos, se a sua rua não é a melhor, mas se Cristo está comigo, a gente vence, irmão. Às vezes a gente quer aquilo que os olhos chamam a atenção, mas o mais importante é a presença de Deus. Tem um cantor que diz assim, é muito antigo esse hino: do jeito que a vida anda,
e desanda. José Carlos, se eu não me engano, o importante é viver em paz com Deus. Do jeito que o mundo vive, se é que vive, o importante é viver em paz com Deus. Você pode até não ter uma paz no seu trabalho, não é dos sonhos. Você pode até ter uma dificuldade com a sua vizinhança, onde você mora. Mas mesmo assim, esteja em paz com Deus. Esteja buscando a presença do Senhor. O emprego, você está esperando o outro, porque esse daí não é o dos sonhos. Você talvez estudou, se preparou e está numa área que não tem nada a ver contigo. Mas espera mais um pouquinho, porque o que há de vir virá e não tardará. E o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. E espera mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Ló era gente boa, era o sobrinho de Abraão, era um homem de Deus, mas alguns teólogos, estudiosos, falou que parece que Ló, ele não deu a atenção que a família dele merecia, ou precisava, ou talvez, quem sabe ele deu, mas a família, convivendo com aquele mundo, o mundo da depravação. A gente percebe no capítulo número 6 do livro de Gênesis, como o mundo, na época de Noé, o homem estava completamente corrompido, e Deus mandou um dilúvio para acabar com o mundo, e chamou ali o seu servo, chamou Noé, orientou, disse tudo o que ia acontecer, revelou os segredos, e ali ele aparelhou uma arca para a salvação da sua família. E ali a gente percebe que a mulher de Noé entrou na arca, sim ou não? Entrou. Os filhos de Noé também entraram na arca, sim ou não? Entraram. As noras de Noé entraram na arca, sim ou não? Mas Ló não teve a mesma sorte. A gente vai perceber que Ló ficou sem a mulher. Foi a olhada fatal para trás. Se você for ver o capítulo 19, todinho do livro de Gênesis, vai ver que os anjos até apressaram para que ela pudesse fugir e escapar. O aviso de Deus foi dado. Você acha que Deus tem avisado nos dias de hoje que Ele está voltando? Será que Deus tem avisado que a gente precisa ler mais a palavra? A iniquidade está crescendo. Será que Deus não está avisando que é hora da gente se desapegar um pouco do material? Embora a gente precisa, mas a gente deve pensar nas coisas do alto, não é? Se já ressuscitasse com Cristo, buscais as coisas que são de onde? Lá de cima, lá do alto. E muitas vezes, irmãos, a nossa preocupação, quem sabe uma boa parte do tempo, é nas coisas daqui da terra. Jesus Cristo censurou isso com seus discípulos, quando ele disse que ele cuidava do passarinho, cuidava das aves dos céus e cuidava do lírio do campo, e ele garantiu que o homem é muito mais importante do que um passarinho. Eu vou dizer até aos irmãos aqui, você é muito mais importante do que um roxinó, do que um passarinho, do que uma sabiá, sei lá, é um roxinó antigo esse passarinho, né? Você é muito mais importante do que porque o homem é a coroa da criação de Deus. Será o Deus que cuida da natureza, cuida dos pássaros, Ele cuida da gente? Então, na mensagem de hoje, eu fiquei pensando nesse versículo número 32 desse sermão: lembrai-vos da mulher de Ló. E aqui, irmão, se tem esse aviso solene, se tem esse aviso na Bíblia, então a gente deve pensar, porque Jesus, quando foi interrogado a respeito da vinda do reino de Deus, Jesus os advertiu sobre o perigo e a apostasia dos que olhavam para o mundo de onde saíram. A gente tem que ter cuidado, porque esse mundo passa. Lá em 1 João diz: e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele vai eternamente. Pois o seu dia vai vir, e diz que vai vir de repente. O apóstolo Pedro diz que virá como ladrão da noite. Por que então nós devemos lembrar dessa exortação? Por que lembrar da mulher de Ló? E eu queria apresentar aqui alguns elementos para a gente refletir, porque essa lembrança é tão importante. Em primeiro lugar, está no versículo 30, veja o verso 30, volta um pouquinho. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar, vai ser de repente. Veja o versículo anterior, verso 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu a todos. Verso 30, assim será também a volta do Filho do Homem. Existem várias figuras de linguagem. Uma delas é que vai vir como ladrão.
O ladrão avisa quando ele vem? Não avisa. E muitas vezes nós somos pegos pelo fator surpresa. E relaxa. E tem acontecido tantas coisas também. E Jesus ensina nesse sermão que devemos lembrar que a volta de Cristo será uma surpresa. Surpresa a volta de Cristo. Assim como o dilúvio, assim como a destruição de Sodoma e Gomorra surpreenderam aquela comunidade, os contemporâneos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele vai vir para castigar os ímpios e todos aqueles que olharam para trás. E aqui vai uma pergunta: estamos olhando para trás? Devemos olhar para quem? Para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O que foi que aconteceu com Pedro? Pedro não olhou para trás, mas olhou de banda, olhou de lado. Ele reparou a força do vento. Talvez você esteja numa luta tão grande que muitas vezes nós somos inclinados até a reclamar. Mas eu quero dizer a você: continue olhando para Jesus. Não fique reparando o vento forte. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Isso é muito importante. Porque então devemos lembrar da mulher de Ló? Porque a vinda de Cristo é uma surpresa e ele vai chegar. Tem muitas referências. Mas também nós devemos lembrar da mulher de Ló, porque ela era uma mulher de um justo, a mulher de crente, a mulher de um pastor, a mulher de uma pessoa que era envolvida com o Deus, sobrinho de Abraão. Ela era uma pessoa que era parente de Abraão. E muitas pessoas pensam que é parente porque é da irmã, que é crente, que não perde um culto de oração, porque é do pastor, ou porque é do diácono. Na hora que vier, meu pai é crente, eu vou. Não é assim não, viu? A alma que pecar, essa morrerá. Viu? Então aqui, diz que ela é uma mulher de justo. 2 Pedro, no capítulo 2, versículos 6 e 8, diz que Ló era um justo diante do Senhor. Mesmo assim, a mulher que dormia na mesma cama com ele. Lembra que Jesus falou sobre a vinda dele? 2 estarão numa cama, um sobe e o outro fica. Isso aconteceu. Ló deve ter sentido muito, mas ele não olhou para trás. O aviso de Deus tem grande. Infelizmente, a gente encontra às vezes o irmão sozinho, a mulher não vem mais à igreja, não tem ânimo, não sei por onde anda. Às vezes também é a irmã sozinha e o irmão não sei por que não vem mais para a casa do Senhor. Fico lembrando até num passeio que Eva deu sem Adão e deu no que deu. E os casais devem andar juntos. Eu posso ouvir um amém, irmãos? A gente pode fazer essa aplicação. A Bíblia diz: andarão 2 juntos sem que ele haja acordo. Então devemos lembrar que a mulher era uma mulher de um justo. Então ser esposa ou filho de crente não é garantia da salvação. Veja, ela era também sobrinha de Abraão, mas isto não livrou do castigo da desobediência. É muito importante a gente perceber isso, não é? Porque já disseram que filho de crente, filho de peixe é peixinho. Já ouviram isso? Mas filho de crente não é crentinho não. Uma irmã uma vez, uma professora de sociologia, disse que é cretino. Filho de crente não é cretino, é cretino, quer dizer, precisa nascer de novo, precisa ter um nascimento. Mas pastor, não está na Bíblia? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa? Aí tem uma explicação muito boa para esse verbo crer ali. Diz que na medida que tua casa for crendo, vai sendo salva. Na medida que a tua casa for aceitando, vai sendo salva. Não é porque você crê, vai todo mundo contigo. Seria interessante, mas não é assim. Na medida que teus filhos foram crendo, na medida que teu esposo for obediente. A mulher pode estar na igreja todo dia, mas o esposo manda cometendo coisa que ela sabe que não agrada a Deus. Pois esse bichinho vai ficar, viu? Vai ficar, sobe não. A bichinha também que é rebelde vai ficar. Não é? O filhinho que é tão amado, que é muito cheio de palavras, você sabe que ele não lê mais Bíblia, que ele tem amizades estranhas, que está se comportando diferente? Não vai. Entrar na igreja pode, nunca esqueça disso. Mas no céu, só lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então está aqui, a volta será uma surpresa, devemos lembrar disso. Também devemos lembrar pelo fato de você ter parente evangélico ou crente, muito tempo na igreja, ou é fundador da igreja. Isso não garante teu passaporte, é só se você aceitar a Cristo. E tem uma coisa interessante, olha aí, Gênesis capítulo 19, 17. Gênesis 19, 17. Ela estava avisada. Todo mundo está avisado que Jesus vai voltar aqui, ou não está? Então precisa se preparar. Essa mulher estava avisada. Veja o que é que o texto diz. Havendo-os levado fora e seus anjos, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. O aviso foi solene. Você tem avisado a seu filho? Eis, você tem avisado a sua filha que anda rebelde?
Olha, não brinca com Deus não, vice. Não brinca com Deus não. Então, a grande pergunta, por que devemos lembrar da mulher de Ló? Ela foi avisada. A mulher de Ló, ela não quis obedecer. Tem um autor que diz que ela deu uma olhadinha fatal para trás, é bem pouquinho, e aquela olhadinha dela comprometeu. Sentiu saudades do que deixar em Sodoma, sofreu a ira de Deus. Está lá em João 3,36. O pai ama o filho e todas as coisas conferiu em suas mãos. Quem ama o filho tem a vida, mas quem não ama o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Está lá em João 3,36. Nem pense, mas papai é crente, não é assim não. Então, aqui, aqueles que amam o mundo serão surpreendidos na volta de Cristo. É jogo de azar, é tanta coisa que está acontecendo, é televisão altas e horas, mas não quer saber de Bíblia. Jesus vai voltar, vai pegar você de surpresa, vai pegar na hora com você que não fraga ali, você fazendo tudo errado. Aí Jesus voltou, quero ver. E tua esposa orando lá dentro do quarto de joelho, quando você procura, a igreja Cristo levou. Não lembra que foi um desviado que disse isso? A igreja Cristo levou, a igreja Cristo levou. Foi um desviado que disse assim, a música, né, Creuza Oliveira. A igreja Cristo levou. O desviado vai saber logo, quando vê carro batendo, aquela agonia toda no mundo, Jesus voltou. Todo mundo vai ver, todo olho verá. Então, meus irmãos, qual é a preocupação que você está tão triste? É coisa do mundo, é? Deixa eu dizer uma coisa a você, vai passar, viu? Tudo nessa vida passa. A Bíblia diz assim, passará o céu e a terra. Amanhã eu creio que você pode acordar amanhã até melhor. Não é alienação, não é porque você está olhando para Jesus. E Jesus é quem dá vitória e vai dar você paciência. A mulher de Ló vai pegar fogo nada. Ai, que saudade de Sodoma. Ai, que saudade de Gomorra, e deu uma olhada para trás. Só deu ela. Desobediência. Desobediência. Então, em primeiro lugar, a gente viu por que devemos lembrar da mulher de Ló. Porque a volta de Cristo será repetida. Mas em segundo lugar, temos que entender que nós precisamos nos separar do mundo. Você sabia que nós não somos desse mundo? Estamos nesse mundo, mas desse mundo não somos. Então, temos que nos separar. Vamos seguir esses passo a passo aqui. Primeiro, nunca olhar para trás. Vamos repetir a expressão? Nunca. De vez em quando o velho homem quer aparecer. É a velha mulher. Mas a gente precisa não olhar para trás. A mulher de Ló começou bem, deixa eu dizer a você, ela começou a andar pela campina, e o anjo até ajudando, mas ela parou e olhou para trás. Lembra que tem Gálatas 5:7? Dá para dar uma lida? Gálatas 5:7, para a gente ver o que é que está escrito. Vós correis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Você não começou bem? E por que agora está com essa manha? Como se não aprendesse. E agora está com essa tristeza? Você não olhe para trás. Temos de olhar sempre para Jesus e abandonar o mundo. Muitas referências aqui, mas eu já quero terminar. Mas também tem outra coisa que temos de nos separar. Guarda o teu coração. Lembra que tem o Salmo 119, versículo 11? Escondi a tua palavra. Para o quê? Não pecar é a palavra. E eu pergunto, você leu um versículo hoje? Um versículo, ou não teve tempo? Um só, estou lendo nem um capítulo, um versículo. Sabe o que é, irmão? A hora passa, o dia passa, quando você vê, terminou o dia e não leu foi nada. E assim vem acontecendo com muitos, sem ler a palavra. Muitos estão na igreja, mas o coração no mundo. Eu já quero para o terceiro ponto. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas deixou lá o coração, percebe? Ela até saiu, mas deixou o coração de lá. Tiago diz assim, fugir do pecado, seja qual for a natureza do pecado, ele vai levar à morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Quem está entendendo essa mensagem, irmão, diga amém, irmãos. Está tão clara, não está? Lembrai-vos da mulher de Ló. Então aqui a mulher de Ló, ela foi desobediente, ela foi gerada pela incredulidade, ela não acreditou no mensageiro de Deus. Ela não acreditou. Tem gente que ainda hoje não dá crédito. Dá crédito a tudo aí fora, mas não acredita na palavra. Jesus está voltando. Será que Deus vai mesmo destruir Sodoma? Acho que é não, engano não. É engano, aquela casa tão bonita. Não fique se apegando muito na casa não, viu? Destruiu foi tudo e pereceu. Em último lugar, por que devemos lembrar da mulher de Ló?
o dia do Senhor está perto e virá repentinamente. Capítulo 17, versículo 24. 17 e 24. Vamos lá, o que está escrito? Porque assim como relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será o que também? A vinda do Filho do Homem. Quem lembra dessa música? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá. De pé, igreja, vamos lá. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ainda de pé. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Agora a gente sabe que vai vir. Portanto, vigia, crente. Cada um da gente precisa vigiar. Será como o dia de Noé e como o dia de Ló. Aí Jesus dá um exemplo aqui. Todos se casavam, tem gente aí casamento marcado, ou se casou, edificavam, vão comprar casa, vão comprar aquele terreno, vão fazer um investimento no imóvel, ou não está assim no dia de hoje. E vendiam, implantavam, mas a condição moral do povo era deplorável. Tudo se preparando, mas a condição espiritual cada vez pior, o aumento da iniquidade. Então aí a gente percebe as relações homoafetivas, tantas coisas acontecendo, já não existe nenhuma obstrução da lei, parece que tudo é legal, aquelas coisas todas que estão acontecendo, e Jesus está voltando. E a palavra de Deus diz que Deus, quando criou o homem, Ele formou, viu como estava só e criou o quê? A mulher. Mas hoje o entendimento da humanidade é outro. Isso contraria o que a Bíblia diz, a vontade do Senhor. O castigo era inevitável e será também. O mundo de hoje não está diferente, irmãos. A igreja sabe disso. Essa mensagem ela é muito atual. O mundo de hoje está brincando com as coisas de Deus. Então Jesus breve virá. Então vigiemos. A conclusão, preste atenção. A impiedade, a imoralidade, a violência que graçam no mundo adverte-nos que o Senhor está voltando. Esses avisos de guerra, essas questões que estão acontecendo no Oriente Médio, em todo, né, o mundo está numa expectativa. Sabe o que está avisando? Jesus está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos dizer amém? Obrigado, meu Deus, pelo aviso desta noite. Obrigado, Deus, porque a mulher de Ló é símbolo hoje, ó Pai, de uma grande mensagem. A mensagem daqueles que estão olhando para trás, que estão abraçando o pecado, que não tem uma vida, Pai, uma vida fiel a Ti. Embora o esposo siga em frente, embora as filhas, quem sabe com lágrimas, seguirem em frente, mas ela resolveu olhar para trás e ficou lá com os genros, sendo totalmente, ó Pai, destruídas, porque estava em desobediência a Ti. Ajuda a Tua igreja IEBT, a cada um de nós, a olhar sempre para Jesus, o autor da nossa fé. É a nossa oração no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém, irmãos?